Seja muito bem-vindo aqui à aula gratuita que vai fazer com que você conheça a nossa planilha de controle financeiro. A grande ideia aqui dessa aula é que você verifique os módulos que essa planilha oferece e ver se ela se encaixa dentro da sua expectativa. Se você realmente está buscando um controle rigoroso das suas contas, se você realmente quer planejar as suas finanças de uma forma rápida, simples e eficiente, você vai utilizar essa planilha que vai mudar a sua vida. Eu posso garantir para você, porque nós utilizamos essa ferramenta nas nossas consultorias de finanças pessoais e investimentos. Então, utilizamos inclusive o método MCPR na planilha. Ela é a ferramenta que faz com que a gente implante o método e as pessoas consigam sair das dívidas, consigam realizar grandes objetivos financeiros e muitos consigam a liberdade financeira. É um processo que você vai ver isso no curso. Então, nessa parte aqui, nessa aula gratuita que está sendo dada aqui para você, nós vamos analisar cada módulo que a planilha oferece e aí sim você vai ver se encaixa dentro da sua realidade. Olha só, logo de cara, eu vou até ficar menorzinho aqui para não atrapalhar a sua visualização, mas logo de cara aqui você já vai ter uma visão, um panorama geral de como é que está a saúde financeira da sua casa, da sua família. Então você já vai ver as receitas e despesas que já vêm de forma automática, porque você vai digitar isso e ele vai dizer se você teve lucro ou não. Lucro, Dixon, lucro não é para a empresa? É, mas você vai perceber durante o curso que eu uso vários termos de empresa para a nossa vida pessoal, porque se assemelha muito. A casa tem que lucrar. É uma frase que eu repito bastante. E agora sim a gente vai ver cada módulo dessa planilha que vai te ajudar bastante a ter as rédeas aí das suas finanças. Olha só, o primeiro módulo aqui, são 8 módulos que foram disponibilizados para que você possa mexer. O primeiro módulo é o de viabilidade financeira. Esse aqui é muito importante. É o primeiro passo, é verificar o seu retrato financeiro. É quando você coloca aqui as suas receitas, você coloca as suas despesas e você vai ver se a sua situação é uma situação equilibrada, uma situação endividada, o quanto que você tem de disponibilidade no mês, no ano. Então, ela está também separada aqui por categorias. No curso a gente explica cada categoria dessa aqui. Então, você vai saber exatamente qual a sua situação financeira para que você possa dar um pontapé inicial. Depois do pontapé inicial, você vai montar um plano de contas. Esse plano de contas ele é totalmente personalizável. Então você pode ver aqui, por exemplo, na despesa, tem ônibus. Então vamos imaginar que você não pegue ônibus, que você tem um carro, por exemplo. Então você vai colocar aqui a despesa de gasolina, né? Despesa de aquisição de um carro, de manutenção do carro. As receitas é a mesma coisa, você vai digitar as receitas da sua casa. Então você tem aqui o salário do João Pão de Queijo. Quem é que é o João Pão de Queijo? Você vai saber lá no curso. Salário da Maria Coxinha. Então tem todas as receitas que você tem na sua vida, né? Cadastro dos cartões de crédito, cadastro das rendas. Tudo isso é explicado tintim por tintim lá no curso. Então, depois de verificar o seu plano de contas, de montar o plano de contas personalizável para a sua realidade, você vai para o metas e objetivos, que é uma das partes que eu particularmente mais gosto, porque é o momento que você define qual é a sua meta do ano, onde você está querendo chegar do ponto de vista financeiro. Então, por exemplo, você colocou aqui uma receita, eu quero ter um faturamento na minha vida de 120 mil reais. Eu quero fazer 120 mil reais. Aí chega no final do ano, você fez 40 mil só. Então ele dá um índice aqui. Então você começa a ter aqui esse fator comparativo, que é muito bacana. Então, para tudo, né? Reduzir dívidas, qual a reserva financeira que você quer fazer, quanto de reserva financeira você quer fazer, quanto que você quer destinar para uma viagem sonhada. E aqui tem uma parte que eu gosto muito, que é o quadro da visualização. Também você vai entender o porquê que eu coloco esse quadro da visualização aqui no Metas e Objetivos. Depois do Metas e Objetivos, você vem para o planejamento. No planejamento, que aí sim você está colocando a mão na massa, você vai escolher qual o mês que você vai começar a se planejar. Então, por exemplo, se você tiver em março, você vai planejar abril, por exemplo. Então, você vai colocar aqui ó, as suas receitas. Aqui do lado você vai colocar as despesas estimadas, a despesa que você imagina que você vai ter que gastar. E os cartões de crédito. A parte de cartão de crédito é uma situação que ajuda demais na maioria dos nossos clientes. Por quê? Porque você para de ter aquele susto quando chega a fatura.
Então muita gente fica com medo quando chega a fatura, por ver uma fatura muito alta, mas você não vai ter mais esse medo, porque você já vai ter lançado a fatura aqui. Então você sabe quanto vai vir a fatura. Se vir algo a mais ou vir algo a menos, você vai saber. E aqui você tem a conferência, essa conferência é bem interessante. Deixa eu até apagar aqui, porque você verifica aqui, gastei R$ 47,50 no McDonald's, por exemplo. Isso veio na fatura? Veio. Aí você coloca um OK. E assim você vai vendo o que está dentro da fatura e o que não está. É bem interessante. Então aqui tem muita tabela para você colocar cartões de crédito para que você não possa perder controle sobre ele. Porque o cartão de crédito não é um problema. O problema é você não ter controle sobre o cartão de crédito. Então depois do planejamento você entra aqui na parte de fluxo de caixa, que é outra parte que sim você precisa digitar, que você precisa alimentar esses dados, que é você planejou e agora você vai executar, certo? Você vai executar isso na prática. Então, para verificar se o seu planejamento ele está dentro aí da sua expectativa, né? Então, você planejou lá receber R$ 4.000, por exemplo, de salário, mas teve uns descontos e recebeu 3.800. Então, aqui você vai lançar 3.800, por exemplo. Você já vai ter aqui o saldo e tudo mais. É muito bacana porque você vê se o seu planejamento ele está dentro da realidade ou não. Depois do fluxo de caixa, você tem aqui as receitas, que são as rendas, na verdade, né? Lá no plano de contas você viu que a gente lança as rendas, e aqui é bem interessante porque você vai acompanhar o seu crescimento de vida, né? O quanto que você gera de caixa. E o mais bacana dessa parte de receita é você comparar com os seus outros anos. Conforme você for fazendo isso, for pegando a disciplina de lançar as suas contas, você vai observando se você está crescendo ou se você está decrescendo na sua vida financeira. Muito interessante também. Depois das receitas, você tem as despesas. E aqui nas despesas, especificamente, é o grande painel de decisão que eu chamo. Porque aqui você vai ter um grande panorama geral do quanto que você realmente gasta. Então você, através das categorias que você já registrou lá no plano de contas. Então, de repente, você pega aqui, ó, estou gastando R$ 1.444 de gasolina por mês. E uma outra parte muito interessante também aqui é você colocar um teto para esse gasto. Observe que essa célula está vermelha porque o teto é R$ 1.000. Toda vez que você ultrapassar o teto, a célula fica vermelha. Então, se você colocar aqui que o teto é 1.500, ele vai ficar normal, vai voltar a ficar azul. Então, isso vai fazer com que você tenha um limite para cada despesa. É muito interessante também, e é aqui onde muitos clientes economizam muito dinheiro, porque ele começa a verificar de onde está saindo o dinheiro. Você acaba não tendo o controle realmente quando você não tem esse acompanhamento, e aí você não sabe para onde está indo o dinheiro, qual a categoria que está indo esse dinheiro. E aqui você vai ter toda essa visão, né? Depois da despesa, você tem o fundo de caixa, que é uma parte aqui que você planeja para determinados eventos que você vai realizar durante o ano, tipo uma reserva de emergência, uma grande viagem que você quer fazer, uma festa, você vai separando aqui, é como se fosse um caixa à parte que você separa e você controla também. Depois do fundo de caixa, esse aqui é a introdução para o mundo dos investimentos. Lembrando que essa planilha, ela é a ferramenta que nós utilizamos na consultoria de finanças pessoais e investimentos. E a consultoria de finanças pessoais e investimentos da MC tem duas fases. Tem a fase de planejamento e organização financeira, que é isso aqui que a gente está vendo, e tem a fase de investimento. Só que aqui a gente deixou apenas a parte de planejamento e controle. Só. A parte de investimento nós não colocamos aqui para que não embole a sua mente, né? Cada passo de cada vez, né? Mas aqui deixamos os simuladores. São simuladores de investimento que depois que você começar a organizar a sua vida financeira, você vai ficar super empolgado para começar a investir e ter renda passiva e ter geração de outras rendas. E aqui tem 2 simuladores que colocamos. Tem mais simuladores na planilha que tem a parte de investimento, né? Mas colocamos aqui 2 simuladores que no curso também eu explico como você vai alimentar e saber, né, o quanto que você investe e quanto tempo você vai ter determinado valor, quanto que vai ter em dividendos. É uma parte muito legal aqui que vai deixar um gostinho de como é ser um investidor.
E aqui já dá para você ter uma grande visão do que é que você vai encontrar aqui no sistema de planilhas da NC, como vai dar para você planejar melhor as suas contas, como você vai controlar cada centavo que entra e que sai da sua vida. E lá no curso você vai ver ponto a ponto, você vai entender cada situação, como preencher. Aqui você pode até ver que tem muita coisa, mas eu repito, não precisa você saber de Excel, por exemplo, porque você só vai digitar. E no curso eu explico exatamente onde você vai digitar, como vai ser, quais os cantos que você vai analisar, enfim, ela está pronta para que você possa revolucionar a sua vida financeira. E eu encontro com você lá no curso. Até mais.